Sou Moreira de Caldeira, sou natural daqui de Santana. Nasci a 3 de 8 de 1981, sou assim uma pessoa tão antiga e sou professora, leciono aqui na Escola de Primeiro Ciclo, na EB1, PIE com creche de Santana. Professora de Primeiro Ciclo, Primeiro Ciclo, sim. Eu sou a Adélia Santos, sou de Massim Castelo Branco. Estou aqui nesta escola desde 96 e atualmente estou no cargo de direção. Também sou professora de primeiro ciclo, atualmente no cargo de direção da escola. Do agrupamento? Não é agrupamento, na Madeira não existem agrupamentos. É a Escola de Primeiro Ciclo de Santana, com creche, pré-escola, primeiro ciclo. David Monteiro, sou de Chaves, estou na Madeira há uns 20 e poucos anos, no Conselho há uns 12, penso que desde 2012. Sou professor de Educação Visual e Tecnológica, mas neste momento estou a lecionar no primeiro ciclo, meio tempo, e outro meio tempo sou leigo no Parque Temático. Desculpa, no Parque Temático não percebi. Sou leigo no Parque Temático da Madeira, de demonstração. Eu sou uma filha da terra, nasci aqui em Santana, entretanto fiz também cá o meu primeiro ciclo, fiz o segundo, terceiro ciclo e secundário também aqui em Santana. Aqui em Santana ou é no Funchal? Aqui em Santana. Fiz todos os ciclos aqui em Santana. Posteriormente fiz a formação académica que foi no Funchal, na Universidade de Madeira. Tirei o curso de professores de ensino básico de primeiro ciclo. Quis o destino, na altura foi mesmo o destino, porque quando nós concorremos a todo o lado, que viesse logo o meu primeiro ano de serviço, vim trabalhar aqui para Santana, regressei à terra e há 21 anos que cá trabalho. Não fui sempre na mesma escola, curiosamente fui primeiro para a escola onde estou a lecionar agora e depois fui para a antiga, que hoje em dia já não existe, a extinta Escola do Caminho Chão, também no primeiro ciclo, uma vez que também o número de alunos acabou por haver aqui onde crescem, as escolas acabaram por se agrupar, essa Escola do Caminho Chão reuniu-se com a escola sede, que é a Escola de Santana, a atual Escola de Santana, e esse edifício continua a funcionar, mas com a valência de pré-escolar. Estou cá há 21 anos, portanto, as minhas memórias são todas aqui nesta envolvência de Santana. Só uma pergunta, os seus pais também já eram Os meus pais são naturais de Santana também. E se na descrição trabalhavam em quê? Trabalhavam e trabalham ainda. Os meus pais, tenho o meu pai funcionário público, que trabalha não sei qual é o nome da secretaria, Florestas e Pescas, dentro dessa secretaria, mas em conjunto tenho também uma pequena empresa, a Notário e Smart Bar, aqui em Santana também. Portanto, a minha viagem é muito por aqui, eu sei que as memórias são muito de Santana. Eu nasci em Castelo Branco, os meus pais são de lá, de Castelo Branco. Os meus pais eram comerciantes, minha mãe sempre teve comércio, café, essas coisas, o meu pai mais na parte florestal, madeiras e coisas assim. Também fiz o meu percurso académico foi lá, também tirei o curso na ES de Castelo Branco. Trabalhei o meu primeiro ano de serviço, 94-95, trabalhei no Distrito da Guarda, um mês em cada localidade, então resolvi vir para a Madeira. Trabalhei um ano em São Paulo do Real e em 96 vim para esta escola, onde fiquei todos estes anos, de 96 para cá, fiquei sempre na mesma escola. Ao longo destes anos fui desde titular de turma, professora de atividades, de recorrente e direção. Passei por todos esses percursos. Bom, como disse o Chaves, sou filho de imigrantes, portanto os meus pais saíram na altura, como quase todo o norte do país, para a imigração e decidiram depois vir criar os filhos ao país de origem. Portanto, eu já nasci cá, um ano depois de eles chegarem, meu irmão veio com alguns anos. O país foi França, Paris? Não, o sul, Nice, Cannes e a Costa Sul. Depois, entretanto, eles estabeleceram-se cá. O pai já vinha da construção, criou uma empresa de construção civil. A minha mãe gostava muito do comércio, iniciou com um bar, mini restaurante, mas não funcionou e passou para a macroagricultura. Tínhamos bastantes terras de herança, passou para uma macroagricultura, uma empresa. E no fundo foi essas duas coisas que foram gerindo e nós formamos. Eu
fiz-me professor no Instituto Jean Piaget Nordeste. O meu irmão é professor da Universidade do Porto, de Engenharia. Essa agricultura, só para percebermos mais, essa agricultura que me estava a falar em Chaves, era o que? Batata? Produzimos cereal, essencialmente, centeio, depois as forragens correspondentes a isso, milho, e tínhamos uma vacaria por 100 e poucos animais. 1900 e? Eu terminei o curso em 99, portanto, entre 80 e 95, por aí. Mais uma pergunta, porque depois tem a ver aqui com outras questões, eu mais à frente explicarei. Estes cereais serviam para consumo local ou vocês exportavam? Inicialmente foram vendidos, se eram exportados ou não, eram vendidos para uma espécie de celeiro municipal, de todos. Depois, com... Lembra-se o nome desse celeiro? Não, eu era muito pequeno. Depois, entretanto, com a CE quase nos pagavam para nós não produzirmos. O que é que acontece? Nós produzimos igual, recebemos o subsídio dos quilos que produzíamos e o cereal servia para alimentar a tal vacaria que depois surgiu nesse preciso momento, que acabámos por ter alimento para alimentar aqueles bichos todos. 1900 e? Entre 80 e 95, mais ou menos. As vacas serviam para abate? Era leiteiras. Leite. A central frigorífica era? Latimontes, uma daquelas empresas que abriu por uns 3 ou 4 anos, abriu uma falência quase imediata e foi comprada pela... ainda agora existe a Mimosa? Não é Mimosa, Agros. Só para percebermos melhor, centro de Chaves ou numa localidade entre nova? Chaves e Monte Alegre, uma localidade... Boticas? Não, mais para o lado externo, mais junto à fronteira. Pode-me Entre Chaves e Monte Alegre, mesmo logo ali a seguir a Chaves. Eu conheço a zona, pode-me dizer o nome? Calvão. Calvão, tem do outro lado do outro dedo, depois a seguir São Felipe da Raia. Nós íamos comprar batatas típicas. Típicas. Em Castelo Branco, o meu pai ia comprar batatas. Por isso é que eu perguntei. Ele tinha um caminhão, ele comprava grandes quantidades e depois vendia nos cartões batatas. E a Japão também. 1970, 1980, por aí. Perguntava aos três, dentro da família, e enquanto vocês, sobretudo assim, não é? Enquanto vocês viveram aqui, alguém emigrou da vossa família? Sim. A minha mãe, aqui em Santana, a minha mãe tem 9 irmãos, depois já faleceram, mas dos 9 irmãos, só ela e outro irmão é que ficaram aqui na Madeira. Os restantes emigraram todos para a Inglaterra. E o meu pai é exatamente a mesma situação, não eram tanto irmãos, os 6 irmãos que tinham também foram todos para a Inglaterra. Londres? E ainda estão, sim, Londres, e ainda estão imigrados em Inglaterra neste momento. Fazer o quê? Olha, primeiramente foram todos para empresas de limpeza, sim, trabalharam. Depois, os meus tios, sexo masculino, passaram para a parte da cozinha, são quase todos cozinheiros. E tenho agora um tio que ele construiu a sua própria empresa e tem agora também uma empresa de limpeza, portanto é proprietário da sua empresa. Os restantes têm até tios que estão na reforma e, como os filhos estão todos lá, acabaram por ficar lá a viver. No entanto, têm todos habitação aqui em Santana, têm todos aqui uma casa e que vêm de férias, obviamente, que estão agora mais... Os motivos para emigrar para Londres? Óbvios, eram famílias muito numerosas e não havia aqui saídas profissionais nenhumas. Os meus avós trabalhavam na agricultura. Estamos a falar de 1900 e só para nos situarmos, mais ou menos, uma década. 60, 60 e tal, 70, porque 10 filhos, lá com aquilo, já uma faixa muito grande. E, por exemplo, na família da minha mãe, a família materna, eu lembro-me que o meu tio mais velho costumava sempre dizer que quando ele emigrou ainda tinha irmãos pequeninos, não é? Tanto que eu tenho um tio que é mais velho que a sobrinha. Portanto, a minha avó continuou sempre e depois temos aqui e foram à procura de melhores condições de trabalho, tinha lá alguém conhecido e como o meu irmão já tinha ido, depois foi abrir portas para os irmãos seguintes, não é? E a experiência foi sempre positiva? Sim, nenhum regressou. Claro que, como todos os portugueses, eu acho que é isso que, quando falamos dos portugueses que estão no estrangeiro, ou pelo menos
destes mais antigos que estão na Inglaterra, e eles próprios orgulham-se disso quando falam que a comunidade portuguesa, a mais antiga que lá está em Inglaterra, é muito bem vista pelos próprios ingleses, porque como uma comunidade muito trabalhadora, uma comunidade de confiança, responsável, e eles também orgulham-se muito disso, e foi uma experiência positiva, tanto que sempre lá ficaram, e apesar daquele gosto de regressar à terra natal, nenhum deles acabou por fazer, também por causa da família, que lá está, ter os filhos, não é? E por baixo gostem. E voltam recorrentemente? Sim, vêm sempre cá de férias. E os filhos são bilíngues? Sim, são bilíngues. Alguns, os mais velhos, ainda frequentaram a escola mesmo portuguesa, aprendendo o português de forma formal. Os que nasceram mais recentemente já não, mas como em casa sempre falam português, eles são sim bilíngues. Inclusive tenho primas da minha idade, não é? Que optaram por fazer a sua formação também em português e vieram para Portugal estudar. E é uma mais-valia, elas dizem que o português que é muito utilizado também em Inglaterra, por causa da parte do Brasil também, e tive outra que fez também formação em Espanha, de espanhol, e acabou por ser muito positivo até para o próprio trabalho delas. E tenho outra primeira, que o trabalho dela implica viajar muito, ela é representante de uma empresa, e ela diz que o facto de saber português que também ajuda muito no trabalho. Portanto, se calhar na altura que eles não queriam falar tanto português com os pais em casa, agora se calhar também valorizam isso. Uma coisa foi feita de uma forma espontânea, sem querer ler nada académico, o trabalho é crescido e acabou por ser bastante positivo também para eles. E para si, há algum elemento da família que tenha emigrado? A minha zona era França, eu penso que estou no interior. Eu não percebi há pouco. O professor acaba por nascer no sul. Portanto, já vem nascer a Portugal. E vem para Chaves porque os seus pais já eram de lá. Sim, e os meus pais não queriam mesmo que os filhos fossem criados fora do país. O que acontecia? Todos nasciam fora do país, passavam a pertencer a esse país, ainda agora acontece, são franceses, são portugueses, e eles queriam manter as raízes no país. Ainda havia aquele regresso à pátria. Era ir lá fora, depois para ganhar tempo para regressar à pátria. Quantos anos estiveram lá fora? Tem ideia? E entre que anos? Mais ou menos. Não sei, penso que para uns 15 anos. Uns 15 anos mais. Casados? O meu pai foi antes, com uns 14 anos, a trabalhar assim naqueles construção civil no que aparecia. Entretanto, acho que a minha mãe foi passar férias aos 16 anos e casou. O meu pai era intérprete do meu avô a trabalhar, portanto, e a filha foi lá, pronto. Para os três, eu perguntava-vos se, desde que chegaram aqui, mas para si, não se complica, só para os dois. Não, também, mas respondo de outra forma, não é? Em termos de trabalho agrícola, portanto, chegam os dois ao território, têm outras valências, portanto, eu peço-lhe que recue ainda mais. Na década de 90, correto? Qualquer um dos dois, final de 90, 2000. Eu já vim mais tarde, eu já vim para aqui, porque eu trabalhei para lá primeiro, no privado, eu vim em 2003. Ok. Em termos de agricultura, passaram 20 anos, 24 anos, 25 anos. O que é que vocês podem dizer sobre, e no seu caso, porque vem muito mais... em termos de cultura agrícola, o que é que, plantação, o que é que vocês sentiram de diferença? No seu caso, o que era mais tradicional plantar agora? Quais foram as mudanças sentidas ao longo do tempo, mesmo pelos seus avós, etc. Para vocês, se há aqui alguma diferença no tipo de agricultura, se é de subsistência, se é uma extensão considerável que permite vender, se é uma monocultura, se não é uma monocultura, o que é que vai variando. Interessa-nos perceber melhor o setor agrícola aqui em Santana. Quando eu vim para cá, isto era sempre considerado ainda não era cidade, ainda era vila. 1996. Sim, agrícola. Todas as pessoas viviam praticamente todas, mas a maior parte das pessoas viviam da agricultura. A agricultura de subsistência, a maior parte.
E depois, ainda hoje, acho que muita gente, principalmente quem chega aqui de fora, olha e acha que é uma cidade agrícola, é o campo. Para os do Funchal, isto é sempre o campo. Mas a verdade é que, tirando aquelas pessoas, ou como nós, que temos uma hortinha para coisa, mesmo viver da agricultura, deve haver aqueles que têm as estufas e que têm mesmo já sistema agrícola para venda, biológico ou não, mas dizer-nos assim, aqueles pais que nos aparecem na escola, que são agricultores, é cada vez menos, é muito poucos os que nos aparecem agricultores mesmo. Enquanto quando íamos para cá, a maior parte das pessoas era disso que vivia, da agricultura. E essa agricultura que viviam, portanto, uma ocupação a tempo inteiro, era para produzir o quê? Mais antigamente, sim, batata doce. Eu preciso de datas só para me situar, desculpa, professora. Eu aqui posso falar já desde que nasci, não é? Porque eu estou cá integrada desde essa data. E o que se nota realmente é um decréscimo das pessoas que se dedicam à agricultura desde 1980, posso falar desde essa data até agora 2024, não é? Lembro-me que na minha própria família e eu, enquanto criança, passei as minhas férias, os meus fins de semana na fazenda, na horta, não é? Os meus pais também plantavam, na altura, trigo, batata doce, batatas, semelha, como nós dizemos aqui, era mais essa, muita batata. Lembro-me de ir para a fazenda e tirar semilhas, tudo isso. Sim. E era para subsistência e ou também para venda? Também, nessa altura ainda havia para venda, sim. E como é que era feito este mecanismo de venda, não é? Porque este mecanismo de venda era para abastecer o Funchal, era para vendas locais, como é que isto era? Havia intermediários na altura. Havia intermediários, os vendedores, que passavam junto dos agricultores locais, havia um dia fixo para que eles levantavam a carga, era o que se chamava, levantavam a carga que podia ser a produção que aquele agricultor tinha. Podia ser batatas, como agora também a lembrar, muito feijão verde, que as pessoas aqui chamam vagina, o feijão verde. E até lembro-me muito de haver até... Maracujá, aqui em Santana não... Sim, só se for em São Jorge, aqui na freguesia de Santana não me recordo de haver muito essa produção. Era mesmo produção na terra. E o que havia também muito era a interajuda entre as pessoas. Também me recordo muito disso. Dos meus familiares, quando era todo dia em que nós íamos apanhar o trigo, lá vinham os familiares ajudar. Quando era para tirar as sementes da terra, os familiares também vinham ajudar. E depois havia esta troca de ajuda. E a agricultura também associada, se calhar, na minha perspectiva de criança, a momentos lúdicos e alegres, porque nós estávamos em família e em conjunto. E também tenho muito boas recordações quando retiravam o milho, quando íamos apanhar o milho. Depois, nessa noite, não era bem nessa noite, o milho ficava a secar, tiravam o folho para trás, colocavam, e hoje em dia quem ainda planta faz todo este processo, colocavam a secar na árvore e depois do milho estar seco, era retirado e recordo muito, e para a casa da minha avó paterna, era mesmo dentro da casa, no corredor, não era tiravam a maçaroca e toda a gente começava ali a esmagar o milho. Os mais velhos eram mesmo com uma enxada, faziam aquilo quase que ficavam tão admirados, que parecia uma máquina, eles ali faziam, e eu quase fazia grãozinho, mas... 1990? Sim, por essa altura. Sim. O que é que sentiu em 2003 desta agricultura que os colegas estavam aqui a falar? Cheguei para o Caniçal. O Caniçal é um sítio completamente diferente, é tipo a ilha de Porto Santo, não produz nada. É praia e pescadores e pouco mais. Portanto, não vai perceber praticamente nada. Como o Bimbi é mais chico, foi perceber que foi daqueles primeiros canteiros de uma espécie de hortas. Nunca achei que aquilo produzisse grande coisa, sempre achei que aquilo seria uma produção familiar. Depois fui para o Porto Santo, 6 anos, aí então percebi que não havia mesmo agricultura nenhuma. E estes pais destes alunos não eram já, em 2003, agricultores de todo? Pescadores. Caniçal eram pescadores, no Porto Santo viviam quase sempre, teriam as hortitas deles, algumas pessoas para viver,
mas quase tudo vive ou da hotelaria ou da restauração de turismo. Depois, passados 6 anos, vim para aqui e aí sim comecei a perceber o que era a agricultura. Aqui não é bem uma agricultura de subsistência, porque aqui é bem pago o produto, comparativamente àquilo que eu conheço no continente, que aqui paga-se 3 ou 4 vezes mais por 1 quilo de semente, de batata doce que se paga lá. Portanto, acabava por ser uma boa forma de... Ajude-me a perceber em termos de datas, desculpe, professor, estamos a falar de 2010. 2010, 2012, por aí, 2012. De onde é que vêm estes fundos para pagar 4 vezes mais? Dinheiro, não é? As pessoas pagavam porque, repare, na Madeira tem que pagar transportes. O produto que vem do continente para chegar cá chega a ser muito mais caro. Portanto, é melhor pagar cá, que acaba por ser ao mesmo preço e o produto tem a qualidade fresco de ser de cá. É simplesmente isso. E as pessoas preferiam por ser de cá? Sim, o aspecto é outro, sempre. Mesmo a gente agora dá conta, chega ao supermercado, é diferente. Sim, mas tu às vezes no supermercado vês banana importada mais barata do que a banana da Madeira. Sim, a nossa é melhor. Sim, mas eu não sei se as pessoas na hora de comprar se têm isso em atenção. Por exemplo, eu não tenho se calhar a mesma ideia dos produtos serem assim rentável para o agricultor, que eu falei ainda há pouco que havia aquele intermediário e o intermediário penso que sempre ganha mais dinheiro do que o próprio. Mas com a medida porquê? Porque nós produzimos também batata, lá estão os pais da Adélia e lá nos falam batata, nós também produzimos batata e já na altura dificilmente tu ultrapassasses o quilo da batata os 20 escudos. Estamos a falar em 1990. Só uma pergunta aqui para eu tentar perceber melhor como é que isto se processou. Já lá iremos, porque tem tudo a ver com o território. Sim. Há alguma diferença nesta agricultura a partir de 1994, 95, 96? Eu penso que era mais ou menos lá ou aqui. Lá, para mim é lá. O professor é o único que consegue dizer nessa altura lá. A entrada na CE, os subsídios, deram a oportunidade de comprar muita máquina. E aí já se produzia em larga escala. Mas aqui tu não introduzes só que os preços caíram também. Introduziram as máquinas, produziu-se mais tensão e os preços caíram. Portanto, os preços desde 90 até agora praticamente não evoluíram lá. São mesmo. As pessoas que estão a trabalhar aqui, os preços são praticamente idênticos, neste momento não pagam combustível, não justifica sequer produzir. E cá, professora, o problema era a falta de maquinaria? Não, porque é que os carrinhos não conseguem. Nem têm entrada sequer. A maior parte das terras tem bredas, não tem estradas para o trator. São bredas, são coisas de 1 metro para chegar lá. Não passa o trator, passa um motocultivador e depois a inclinação também. Eu penso que quem fez estas grandes extensões agrícolas, com estufas, não sei o quê, talvez tenha tido esses apoios da União Europeia. Sim. Pronto, e depois também, primeiro, quando eu vim para cá, eu lembro-me que qualquer agricultor, qualquer pessoa agarrada e vendia à beira da estrada, estava a vender os seus próprios produtos, para além destas carrinhas que passavam a recolher. E agora isto já não acontece. Agora há um mercado aqui local, no fim de semana, hoje ela está, na sexta-feira, tem, para além do mercado abastecedor que recolhe alguns produtos, as pessoas vão ali, mas pagam qualquer coisa, pagam. É diferente de qualquer pessoa que tinha uma coisinha, punha-se à beira da estrada e vendia à beira da estrada. E agora facilmente aparece uma GNR e manda guardar ou... Está bem? Há dia rápido. As pessoas já não passam tanto na regional. Sim, mas não é só isso. Por exemplo, nesta evolução que estamos a falar, há aqui sempre um elemento que identifico nos vossos discursos, que é o intermediário. E, portanto, logo o armazenista. Havia frigoríficos, portanto, 80, 90, 2000. Posso falar? Não havia. Esse intermediário, imagina, ele passava à sexta-feira, era o dia que ele fazia a recolha. E no sábado já estava, durante a madrugada, transportava para o Funchal e ficava lá para já fazer a venda no próprio... A quantidade era assim tanto, ela era escoada quase 20 anos. Não havia sequer esse problema? Não, nunca havia, era tudo produtos frescos. O produto interno da ilha nunca chegou, não foi suficiente, teria visto sempre alguma coisa de fora. Mas quando eu falei desse intermediário, já na altura mais antiga, que não há esse armazenamento. Apenas o transporte, de um sítio para outro.
Em termos de importação, porque a economia local não consegue satisfazer o consumidor, vocês conseguem identificar de onde é que vinha o produto? Não. Vai do outro lado, da península, mas não. E na minha altura, na minha infância, não me recordo tão pouco de nós fazermos um consumo que não fosse nosso local. Procurava-se consumir A aqui mesmo. infância e adolescência. Era muito o que é produzido aqui. Uma outra pergunta. Vocês já não chega aqui casada, não é? Mas pressuponho que qualquer um de vocês chega aqui já casado, ou não? A professora não. Portanto, acaba por vir casar aqui. Mas os vossos filhos já nascem aqui. Ajudem-me a perceber, a partir do momento em que se casam e começam a constituir família, como é que são as vossas decisões em relação aos vossos filhos, em relação à educação, à saúde. Ajudem-me a perceber em 90, em 2000, consigo que tenho uma noção. Ela foi ao contrário, o marido veio para cá e casou com ela, também tem essa noção. Ajuda-me a perceber estas nuances, como é que isto evoluiu. Interessam-me sobretudo as questões relacionadas com a saúde, interessam-me, já falámos um bocadinho dos abastecimentos alimentares, mas também me interessam perceber melhor a educação, como é que era. Ajudem-me a traçar aqui entre 96 e os nossos dias. A questão de os filhos nascem aqui e são madeirenses, não é? E depois, em termos de educação, nós não sentimos, eu penso, por exemplo, quem vive no Porto Santo poderá sentir mais essa dupla insularidade de quem está no Porto Santo. Aqui nós, estou aqui em Santana, mas em meia hora estou no Funchal, praticamente temos acesso a todo tipo do sistema de saúde, tanto particular como privado. Como público. Mas não é de agora, não é uma coisa de 96, este acesso rápido. Ao Funchal não, mas em termos, nunca me senti prejudicada em termos de saúde por estar numa ilha, nunca senti isso. Algo de qualidade. Sim. Desde o princípio. Eu acho. Foi algo comparativamente lá. Ao interior, muito mais qualidade. nós que somos do interior, e eu via, por exemplo, muitas vezes, eu lembro do meu pai ter um acidente e ter que ir em coma para Coimbra, que a restaurante não oferecia um tratamento. 1900 e? O meu pai teve um acidente em 80. Sim. E ele tinha que ir para Coimbra porque o restaurante não oferecia, ele não conseguia dar a resposta. Enquanto eu aqui na Madeira nunca senti isso, nunca conseguimos ter, porque eu acho que aqui, eu vim para aqui, começam aqui as escolas a tempo inteiro, nós na Madeira estamos há anos luz do continente, em termos de escolas a tempo inteiro, os meninos ficarem todo o dia na escola, com refeições, com isso tudo. Quando eu vim para aqui foi quando começaram as escolas a tempo inteiro. Anos depois é que começou no continente, depois eu penso que em termos de saúde, educação, talvez estejamos a 20 anos. Eu diria 20 anos já foi. Pelo menos o continente interior, que eu falo. Porque é o que eu digo muitas vezes, por exemplo, eu vou para a minha aldeia, que fica a 30 km de Castelo Branco, é impensável eu ficar na minha aldeia sem um carro, fico numa ilha. Eu não tenho nada, se preciso ir ao supermercado, eu tenho que me deslocar para ir ao supermercado. Esse tipo de coisas assim, ainda ficamos mais isolados. E não melhorou agora, por exemplo, neste momento, para a semana cada vez menos, tenho aqui as chaves para trazer o meu pai a consultas ao Porto. Quer dizer, idosos de 80 anos têm que se deslocar 200 km, 250 km. A referência não é Vila Real? Vila Real não tem, já. Também tem os serviços a começar a fechar. Portanto, está a 70 km, mas já começa a ter serviços fechados. É Santa Maria, Porto. E comparativamente 99, portanto 2000, 2003, com agora? Não melhorou nada, absolutamente nada. Eu quando vim para aqui, vinha com uma bebê de colo, lembro-me lá na altura já ter que esperar às 10 horas numa urgência com comida com febre, voltar para casa, voltar aí depois do almoço. E eu aqui não lembro nunca de ter esperado mais meia hora, em lado nenhum. Em lado nenhum. As pessoas queixam-se, não conhecem a realidade lá. Mas sem lado nenhum, não lembro de esperar mais de 30 minutos. E desesperei porque havia uma urgência porque estava a chegar uma ambulância, porque estava quase na hora. Aqui no Porto Santo, Caniçal não tinha centro de saúde na altura, era Machico, mas já nessa altura que eu cheguei em 2003 era quase completamente diferente. Em perspectiva, isso me pergunta, porque
porque eu realmente noto aqui uma evolução desde que eu nasci, realmente até os dias de hoje, em termos de acessibilidade para Funchal, e mesmo quando fui para o Funchal estudar, por exemplo, tive que ficar lá a viver. Foi quando? 1998, não, 99. Fazer o que o 10º ano? Não, eu fui já para a universidade, porque Nós eu temos tive acesso secundário, ao secundário. Nós temos secundário, Temos até o 12º. Certo, 2024. Eu estou a tentar perceber para trás, a partir. Não é? Desde quando, não é? Porque até as pessoas com quem nós temos falado devolvem-nos uma imagem bastante distinta daquelas que vocês nos estão a dar. Mas primeiro ainda tinha mais alunos do que agora. Agora é que está em risco de fechar. Tem que anos. Não, mas eu vou dar outra perspectiva, porque eles realmente vieram para Santana já noutra altura que havia muito maior acessibilidade para Funchal e se calhar, como eles dizem, não notam assim tanta diferença. Claro que desde criança até adulta, em termos de acessibilidade para o adulto, e como estava a dizer, quando fui para a Universidade de Madeira, se fosse de autocarro para Funchal, não havia esta acessibilidade, tinha que ir pelo antigo Ribeiro Frio, demorava 2 horas, o autocarro parava a meio para as pessoas irem comer maçãs, irem à casa de banho, imagine-se. É isto, curvas contra curvas, não é? Eu não fui assim há tanto tempo, não consigo, já trabalho há 21 anos, mas 4, já fui assim há muito tempo, é verdade. Mas, e quando era miúda, lembro-me que não gostava de ir ao Funchal, porque os meus pais não tinham carro próprio, então tínhamos que ir de autocarro. E quando a Adélia falava dos filhos dela que não sentia grande diferença em termos de educação, de acesso à saúde, não é? Eu faço minhas as palavras delas, atualmente realmente não notamos diferença nenhuma. Mas há uns anos atrás, se calhar, se nós víssemos, quando eu andava no liceu, havia certamente alguma diferença entre o miúdo que frequentasse a escola de Santana e o miúdo que já frequentasse uma escola do Funchal, que estava em contacto com inúmeras coisas, cinemas, ir ao shopping, coisa que nós aqui em Santana não tínhamos, e eles acabavam por ter até maior autonomia, nem que seja utilizar os transportes públicos. Para nós, que era tudo tão pertinho, andávamos a pé, dávamos aqui muita segurança. Quando vimos numa cidade que era uma grande cidade, não é? Achávamos aqui tudo mais complicado. É óbvio que hoje em dia, tanto a filha dela como a minha filha, acho que não há diferença entre o miúdo que frequenta o 5º ano, o 7º ano, o 9º ano e o 10º ano aqui em Santana e o miúdo que vai frequentar no Funchal. Como existe muita acessibilidade e também nós aqui já temos imensa oferta em termos de educação, de explicações, a própria escola também oferece muitos clubes diversificados aos miúdos, quer dizer, eles estão em igualdade de circunstâncias, não é? E acabamos por ser mais favorecidos em termos de qualidade de vida. Quem vai para o Funchal, quem está ali todos os dias. É essa parte do trânsito que é muito relevante e preocupante, nós aqui acabamos por não ter. Mas há aqui um dado interessante que é, alguma coisa despoleta aqui a mudança, não é? Sim. E agora mais direcionado. O que é que faz mudar aqui uma Santana que fica um pouco aquém do Funchal e uma Santana... Nos aproximamos. De 2 horas passamos para 30 minutos. Politicamente isto trabalhou muito bem de todas as partes. Pronto, logicamente os centros foram sempre os que tiveram mais valias, mas na Madeira politicamente também se fez na zona rural, ao contrário do continente, que era Porto, Lisboa, litoral, e o continente só agora começa a ter estradas, há muito pouco tempo e mesmo assim são pagas. É completamente diferente. Aquele anterior continua a não existir para Lisboa. Assim como a Madeira não existe para Lisboa igual. Só que a Madeira é independente e sempre fez o seu trabalho muito bem feito, na medida do possível, porque aqui também é completamente diferente. Uma coisa é fazer uma via rápida num sítio quase plano, do outro lado, da Zona Sul, outra coisa é fazer do lado norte. Mas é verdade que o investimento está cá. Portanto, o que vocês identificam como grande mudança são os acessos. Os acessos. Pois acabou por trazer tudo. Claro, por exemplo, na educação, existem coisas aqui, ofertas que as escolas sempre tiveram desde há uns anos para cá, que é clubes, essas coisas todas que lá não existem. Mas aqui sempre tiveram, com ou sem autoestrada, ou sem via rápida, as escolas sempre tiveram muita mais oferta para dar, desde o empenho dos próprios professores, os clubes, que podem oferecer às crianças um pouco de tudo.
falar na nossa escola, desde o yoga, quase teatro, temos quase tudo para oferecer aos miúdos quando eles não estão em aulas. Quando eles não estão ali para ser entretidos. Quando eu estive à Madeira, uma coisa que eu achei fascinante é que os clubes desportivos aqui, isto é 95, 96, quase todos os miúdos andavam a jogar ténis no mês e estavam tudo gratuito. Era tudo graça. E quase todos, embora na minha, em Castelo Branco, em São Vicente da Beira, lá havia clubes desportivos ou atividades desportivas, isso era uma miragem. E aqui, por exemplo, mesmo agora, tem um conservatório que é pago, mas tem sempre as casas do povo, não sei o quê, que oferecem formação musical, oferecem os clubes que fazem, agora a natação é paga, mas tem patinagem, tem imensas atividades. Na minha altura, quando eu vim, havia muito intervalo de ténis de mesa. Quase todos os meninos estavam no ténis de mesa e as carrinhas iam buscar e iam tudo gratuito. E eu fiquei fascinada com isso, com essa oferta. Então, duas perguntas distintas. Se vocês sentiram uma melhoria quando vieram para cá, de uma forma geral, dos sítios de onde provinham, nunca houve a vontade, o interesse de sair daqui para outros sítios? Acho que a questão de casar, depois de ter filhos, influencia ficar aqui. É assim, quando eu falo para mim, quando eu vim para cá, os meus pais tinham uns 50. Neste momento eles têm entre 70 e 80, quer dizer, começa a ser aquela fase de contagem decrescente. E aí complica, porque nem que eu queira, não posso de uma hora a outra ir lá resolver um assunto. E cada vez está pior. Lá, temos saúde para eles, para apoio aos idosos, não tem, comparativamente com o que existe aqui, não existe praticamente nada. Torna-se complicado. Portanto, não é que a gente não goste disto, eu quero viver o resto da minha vida provavelmente aqui, mas a minha origem está lá, todo. Portanto, temos que nos dividir. E no seu caso, nunca houve uma vontade de... Ainda por cima diz-me que tem uma família em Londres, que, sim, etc. Sim, só visita. Como também os meus pais se fixaram cá, sempre gostei de estar cá. Como disse também, quando iniciei a trabalhar, também vim cá bater a Santana e isso aí não havia qualquer tipo de preferência. Eu não me importava de... Na altura estava no Funchal, eu gostava de estar lá também. E se fosse o caso de ficar lá a trabalhar, gostaria igual. Depois, quando vim para cá, habituei-me e pronto, continuei a trabalhar cá. Claro que nós temos sempre a possibilidade de ir para outros locais, viagem, não é? Isto é o nosso porto seguro, acabamos sempre por voltar. E também, para professores, estamos mais seguros aqui no continente que concorrem a nível nacional, um dia deixados no outro ano para alguém. E não só, penso e nós aqui estamos mais... Como seres humanos também acho que sim. Sinceramente, eu vejo, por exemplo, São Jorge, que é aquele idosos, e assim, que eles têm apoio domiciliário, basta fazer uma inscrição que a Segurança Social vai dar 2 dias de banhinho aos idosos, basta só ter as condições mínimas para vão lá fazer as camas. Na altura acho que era no Arco de São Jorge, numa cantina, agora não sei quem é, mas é uma cantina que vai levar a refeição, que dá 2 refeições no público. Há um sentido de comunidade. Completamente diferente. Não há abandono, aquela coisa de sobre às vezes nas notícias, o idoso foi apanhado passado não sei quantos dias, não, aqui as próprias, se essa pessoa estiver em sua casa sozinha, ela acaba por ser encontrada pelas próprias pessoas que vão dar esse apoio. Não existe um abandono e não há também tanta necessidade de ir para o lar de idosos, eles conseguem estar no seu cantinho sossegados com esse apoio domiciliário. E é um apoio desde a limpeza da casa, desde o banho ao idoso, a alimentação. E é muito bem feito, sinceramente, um trabalho... Sim, e ainda existe muito apoio familiar, não é? Como as pessoas, quando existem familiares que acabam sempre por apoiar, ou mesmo que não consiga estar disponível para isso, fazer esse pedido como ele está. E nos espaços, as pessoas equiparam esse sentido de comunidade. Então, deixa-me passar à segunda pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com o turismo. Eu disse que tinha 2 perguntas sobre esta questão. Que é, qual é que é a influência dos turistas nesta mudança, nesta alteração, para si que tem uma extensão um pouco mais dilatada no tempo e para vocês que é um período um pouco mais curto comparativamente com o que consigo, não é? Portanto, qual é que é o papel do turismo, no vosso entender, nestes mecanismos
de desenvolvimento desta comunidade? O que é que traz? O que é que leva? O turismo acho que teve uma reviravolta na Madeira. Quando eu cheguei era um turismo quase de idosos. Aqui em Santana ou na Madeira toda? A Madeira toda, praticamente. Era praticamente pessoas acima dos 50, 60 que vinham para descansar, ingleses essencialmente, alemães. Não se via juventude nem nada desse tipo. Mas elitista também. Elitista, sim, gente de dinheiro. Mas não só, mas era sempre. E neste fim de semana, que eu achei interessante, eu até comentei caso quando cheguei ao meu marido, olha, nunca vi isto no supermercado, no continente, 2 turistas a fazer uma sandes, bolo do caco na hora, com 2 salsichas, tinham acabado de comprar uma lata e são também as pessoas que vêm visitar a ilha também é diferente. Isto também porque o que é ótimo! Surge um turismo diferente. Agora, outra vez, turismo da natureza, turismo de levadas. Isto também em 2010, por aí. É um turismo completamente diferente. Santana não tinha este tipo de juventude a correr veredas por aí fora. Neste momento, vê-se a malta nova de mochila às costas a correr por aí fora. E após Covid, eu acho que foi uma loucura. Sim, também. É engraçado que após aqueles meses de Covid, quando retomou o turismo, e eu já há tanto tempo não vi autocarros em Santana de turismo, mas é demais, porque nós não conseguimos absorver aquilo tudo, é uma confusão, é caótica ali na hora de almoço, passar ali no centro. Não há restaurantes que chegam para tanta gente que aparece. Eu acho que é demasiado. Mesmo, pronto, nós estamos sempre a ver na comunicação social aquelas coisas, depois eles não se entendem, eles não comunicam e depois falam, não sei quantos autocarros para o Pico Arieiro, que é o Pico Coisa, e depois junta-se aquela gente toda numa vereda que é estreitinha e é uma confusão. Não senti isso em 96, 97, 98? Assim com esta, não. Era muito mais elitista. A Madeira já vivia o turismo, toda a gente sabia disso, mas era eu mesmo, o meu marido trabalhou na unidade hoteleira aqui de Santana durante muitos anos, quando eu conheci, tive aqui muitos anos a trabalhar na Quinta do Fogão, eram mesmo, eles, por exemplo, se houvesse um grupo de continentais, eles recusavam, eles não aceitavam, porque os continentais vêm e era eles queriam mesmo aquele tipo de turismo alemão, inglês, tudo muito, pronto, era esse tipo de turismo que vinha. Sim, e agora também, mesmo em termos de, estás a falar de hotéis, hoje em dia, quase muitos também alojamento local e os próprios proprietários também aproveitam um bocadinho disso, o desenvolvimento também reunido para pessoas individuais que antigamente não existiam. Mas isso é aqui em todo o lado. Juventude, malta nova, malta de quase, nós já quase não temos juventude. A pedir de boleia que não se via primeiro. Então deixa-me tentar perceber. Viver em Santana hoje, se vocês pudessem resumir em 2 ou 3 palavras, em 2 ou 3 ideias, não é palavras, 2 ou 3 ideias, o que é que tem de muito bom e o que é que tem de menos simpático? Não sei quem é que quer começar. Viver hoje em Santana. Só consigo ver uma coisa quando vai ser aqui, é o tempo que recebemos com o contar. Sol para uma ilha, sol aqui, está sol, não está isto, não está uma chuva. É a única coisa que em Santana realmente não. Mas nós passamos aqui meses com nevoeiro, que agora já não acontece. Isso é mau para o clima. Pronto, mas é a única coisa que eu acho que é. Mas lá está, mas eu penso que isto é todo lado. Por exemplo, toda a gente dizia, eles vendem praia, mas aquilo não tem praia. Aquilo tem praia uma semana, 2, depois não vai ser mau tempo. Está chuva ou está vento. Portanto. E para si? Eu gosto. Depois é assim, eu tenho a família do meu marido, as minhas cunhadas todas moram no Funchal e, por exemplo, elas achavam extraordinário quando os meus filhos tinham boas notas. Como é que os meus filhos e outros ganhavam prémios, por exemplo, a nível nacional e vinham de Santana. Era extraordinário como é que em Santana havia bons alunos. Mas, e conforme eu digo isto, elas questionam muitas vezes, mas não gostavas de morar aqui? Nós estamos aqui, nós temos uma vida de qualidade, nós estamos, é 5 minutos, eu estou, desde que a minha filha na escola, eu estou no meu trabalho, eu estou na escola, se eu precisar ir a casa, eu vou a casa e volto para a escola. Ela é mais o pai, mas nós conseguimos ter as nossas hortinhas, conseguimos ter o trabalho. Eu acho que é uma vida de qualidade, temos uma qualidade de vida que quem vive no Funchal também é uma cidade pequena, mas mesmo assim já não consegue ter essa qualidade de vida.
o resto são coisas extremas, pronto, que se vai. Também é perto, não Funchal, não. E para si? Para mim, segurança. Segurança Dá-me também. imensa segurança. É como ela falou também o facto de vivermos uma vida mais pacata, mais calma, de não ver assim tanta agitação. Esquecer de trancar a porta. Sim, não diz isso a ninguém, mas sim, não há tanto esse problema. A estabilidade também, no meu caso, que é profissional, o facto de estar perto da minha família também é um grande apoio. E a única coisa que me preocupa, não é uma coisa muito positiva, é que neste momento eu e o meu marido temos estabilidade profissional, temos as nossas vidas bem orientadas, preocupa-me os meus filhos no futuro, porque tipo de oportunidades esta terra poderá oferecer em termos profissionais para eles. Sim, aqui em termos académicos, do que a oferta a nível de educação, como eu já falei há pouco, eu acho que não existe grande diferença. Em termos regionais, em termos de futuro para eles. Deixem-me fazer uma pergunta recuperando aquilo que tínhamos falado há pouco sobre a alimentação e sobre o abastecimento. Falámos um bocadinho antigamente e agora? Vocês vão ao supermercado, nós ainda não tivemos tempo, mas vocês vão ao supermercado todos os dias ou ao mercado ao fim de semana, como disse há pouco, e o que é possível lá encontrar? Coisas daqui, coisas de fora? Ajudem-me a perceber isto. Neste continente não tem muita coisa daqui. Eu acho que Os começar e não é esse cuidado de ter produto. Tem alguns Aqui de Santana, alguns, aqui que eu não preciso ainda continuar a ter, por exemplo, a batata doce, a sevilha, os frescos, eu penso que eles são todos de cá. Isso também não está identificado no produto regional, não sabemos se é local, daqui, num supermercado. Santana mesmo, Que é o que nós temos é aqui. daí. Está identificado como um produto madeirense, mas nós não sabemos se é um produto local. Agora, se eu for ao mercado aqui de Santana, sei que é local, não é? E, portanto, vai vender produtos daqui, Sim, produto. tendencialmente. Sim. Se não se assim não é, estão a enganar o consumidor. Ainda há aquela tendência, pelo menos faço muito isso. Mas é como ela diz, aqui também muita gente tem hortinha e quando eu, por exemplo, não tenho, mas agora alguém me oferecer uma batatinha ou alguém, há sempre essa troca ainda Por exemplo, sei perfeitamente alguém que vende batata doce, vejo quando está a tirar, vende 20 quilos disso, compro na hora, mete no carro. Isso acontece hoje. Sim, eu faço isso. Estou farta de aprender convosco. Quer dizer, conhecer as pessoas, não é? Mas ainda há pouco falávamos da agricultura e eu que sei realmente esse processo todo, em que as pessoas, antigamente, ninguém comprava produto nenhum para casa porque produziam para a sua própria alimentação. E esta troca de produtos sempre existiu, mais antigamente até que atualmente. No entanto, o que se nota hoje em dia, os agricultores que realmente existem em Santana são agricultores que vivem da agricultura e que ganham dinheiro da agricultura, que têm apoios para praticarem também a agricultura e que têm grandes extensões de terreno. Nós ainda há pouco falámos que o terreno aqui é muito acidentado e que nem todos os locais são apropriados para o uso de tratores. Antigamente, na minha infância, não havia um trator que fosse, mas hoje em dia esses grandes agricultores têm algumas extensões de terreno em sítios mais claros e realmente têm esses tratores. Portanto, nós não conhecemos todas as pessoas, mas houve recentemente aqui em Santana uma feira. Nós aqui em Santana tivemos uma feira que eu, que sou natural de cá, e não tinha assim conhecimento que houvessem grandes agricultores, não é? E houve um desfile de tratores. E passaram, por exemplo, 12 tratores. Isto parece irónico, deve dar vontade de rir a muitas pessoas. Mas para uma de rir, onde não houve nenhum, eu achei que realmente superou as minhas expectativas, não é? Então, que existem, devem existir, e eu estou a falar sem conhecimento disso, apoios também na aquisição deste tipo de Maquinaria. maquinaria. E de recursos? Estamos a falar de sementes, estamos a falar de preocupações com gestão da água. Vocês sentem que há aqui uma mudança e se há, quando é que ela ocorreu? A água foi privatizada a partir daí. Privatizada? Quando? Não sei, mas antes a água pertencia ao município, entretanto foi entregue aqui em Santana. Mas quase todos os sítios já, a madeira já foi entregue. Portanto, é de consumo caseiro e é de rega, tem um preço completamente diferente. É distribuída por horas.
Cada agricultor tem não sei quantas horas dependendo do espaço que irá regar. Portanto, em função do terreno, tem horas ou minutos, a água irá passar, eles têm uma espécie de um escalonamento do momento em que a água irá passar no rego que corresponde à sua terra, e tem aqueles 10 ou 20 minutos, o tempo que for, naquela hora tem que estar ali, tornar para o seu terreno, regar, e só voltar a ter naquela terra, por exemplo, passado uma semana ou assim. E isso acontece desde que a água é privatizada? Não. Sempre aconteceu. Sim. Antes de terem a água, antes de ter tanques, eles tinham que regar até durante a noite, 3, 4 da manhã, porque ela vinha direto. Agora já estão a acumulá-la, então já podem começar a regar a partir das 8 ou a partir das 6 da manhã, porque senão antes de noite era com um lampião, o que se conta aí, um em cada ponto do rego à espera que. E depois passava para o vizinho seguinte e ia sempre andando assim. Mas sempre foi assim. Simplesmente agora paga e é gerida de forma diferente. Na altura. Eu ainda sou do tempo. É mais nova. Ainda brigavam por causa da água de rega, porque, como nós dizemos, antigamente havia mais pessoas que se dedicavam à agricultura, e há aqui uma profissão que é única, penso que é regional, que é o levadeiro. O levadeiro é a pessoa que faz a distribuição da água. É uma pessoa que encarrega, não é? De fazer essa distribuição. E ele avisa às pessoas: olha, tu vais estar neste dia, tal hora. Mas mais alguém mais que é mais do tempo antigo, certamente vai falar. Tudo muito bem organizado. Escalonado ao minuto. Sim, e quando alguém, por exemplo, tapava a água e ainda não era bem a sua hora, eu sei que havia brigas. Quando era miúda, lembro-me, recordo-me de haver assim: ai, tapaste a água, eu estava a regar no meu terreno, e ele disse: mas o levadeiro disse das X horas. E havia sempre esses pequenos conflitos. É claro que hoje em dia não havia tantas pessoas a dedicar-se à agricultura. Se vocês recuarem 70 em Castelo Branco e em Chaves, este tipo de mecanismo em comunidade? Existiu em Chaves, mas foram destruídos tudo com as estradas, não tiveram cuidado de recuperar. Por exemplo, na minha aldeia tinha também, não é tão bem organizado, mas este aqui é perfeito. Aqui não há falhas, praticamente. Lá havia montes de falhas, cada um regava quase quando lhe apetecia, mas existia o chamado rego, que é o que eles chamam aqui as doadas, só que mal se começaram a traçar estradas e carregos de agrícolas para os tratores, adeus doadas. Portanto, já não se fez a canalização e foram-os cortando todos até terminar tudo. Em Castelo Branco nada destes registros? Em Castelo Branco tínhamos as minas, aqueles poços davam nos terrenos. Algumas dessas minas também eu lembro-me de servirem vários proprietários que regavam com a mesma mina, também devia haver assim, e da ribeira, da água da ribeira, que tiravam para os terrenos, mas não havia este sistema de levadas lá. Mas lá também depende da aldeia. Há aldeias com montes de ribeiras e aldeias que são praticamente secas, não tem? Mas aqui não se permite fazer poços a torto e direito lá a uma altura que todas as estradas tinham poço. Todas as cortadas. Praticamente. Em termos de classificação da biosfera, de reserva da biosfera, isso, na vossa opinião, traz alguma coisa a este território? Não traz nada? Estava a ouvir. Não, eu penso que traz Eu não sei se, por exemplo, quem vem, para nós que vivemos cá, não sei se, por exemplo, se os turistas quando têm esse conhecimento, essa consciência. Não, eles vêm para a natureza. Eu penso que o turismo não vem para a biosfera, vem para a natureza, que realmente é completamente diferente. Mas eles já pensam que não se apercebem que é a biosfera. Nem em conselhos está a não sabe. E vocês, moradores de cá, vocês sentem a diferença? Não. Até porque achamos que não gostamos tem também desta investimento E politizou-se muito. A partir do momento que se politiza uma coisa, depois salta de partido em partido, deixa de ser um trabalho de ecologista ou de preservação para ser uma espécie de galera de renda passar a saltar de um lado para o outro. E depois não é de ninguém. É, no fundo, um trabalho de birras. Eu acho que é como selo de qualidade, não é? E se nós estamos no supermercado a comprar um produto, se este tem o selo de qualidade, exato, nós vamos olhar de outra maneira, não é? E acho que há pessoas que visitam e que têm conhecimento e que é uma mais-valia para a nossa terra. Para nós, enquanto moradores, isso vai influenciar o nosso dia-a-dia?
Acho que não influenciou. Não influenciou. Lá está. Mas penso que em termos de reconhecimento. Não para nós. Para quem mora cá ou para o morador, não. Mas sabemos que houve subsídios para o café. E ficamos orgulhosos de saber que é uma coisa única na nossa terra. Não é? Quando nós vamos ao continente, este Santana, olha as casinhas e pois é, mas toda a gente tem a ideia de. E tu vives numa? Nós pouco mais sabemos que um selo, não é? Tu vives numa? A realidade foi outra. É porque. Qual é que foi a realidade? Peço desculpa interromper. Eram subsídios, montes de subsídios para preservação, mas preservada está exatamente igual como esteve. Vocês, mesmo a nível da preservação, não sentiram grande Quem realmente preserva isto são os rodeiros, sinceramente, os rodeiros. Que eles não tratam só a distribuição da água cá em baixo. Eles tratam desde a origem da serra até cá abaixo. Não há arrebentamento de rego, nada. Ajuda-me a perceber esta figura, porque vocês são os primeiros que me falam dela. Sério? Mas olha, as pessoas mais antigas é que não iam falar com elas. Esta figura do levadeiro em 2024, ajudem-me a percebê-lo hoje e como é que ele foi evoluindo. Exatamente o mesmo. Simplesmente agora tem uma Moto 4. Posso falar, que eu que ainda sou do tempo e eu é que sei. Há uma evolução muito grande, porque nós víamos antes o levadeiro, era tipo o vizinho. Atenção, mas tem mesmo uma profissão que é remunerada, não é? E vimos, havia também muita interligação entre o levadeiro e normalmente havia mais do que hoje em dia também, como havia muita gente a fazer regra, era preciso mais pessoas a fazer essa distribuição. E o que acontecia é que aquela pessoa também pertencia àquela comunidade, àquele determinado sítio, não era uma pessoa exterior, que é para conhecer também muito bem as pessoas ali à volta, os terrenos, que essas pessoas teriam, as necessidades dessas pessoas. Hoje em dia vejo um levadeiro já, não como o meu vizinho, mas já é uma pessoa que se calhar não conheço, não é? Uma pessoa que pertence àquela empresa, uma pessoa mais jovem também, tem agora pessoas mais novas a trabalhar. E já não existe tanto essa proximidade, pelo menos a ideia que eu tenho. De modo geral, o levadeiro pertencia ao setor onde vinha o rego vinha por aquele lado da freguesia. Ele pertencia àquela zona, vivia ali, conhecia bem as pessoas todas e onde ia regar aquele setor. O outro, se for preciso, já era do setor ao lado, que era outro rego. Portanto, havia essa preocupação, mas neste momento as pessoas acabam por conhecer. Sim, e esta malta nova. mas eu penso que eles devem ter também outro tipo de formação, mesmo em termos da qualidade da água e tudo mais. Antigamente eram pessoas com poucas qualificações académicas, eram assim. Tirando este levadeiro, ajudem-me a perceber o que é que faz as reservas da biosfera ter um património tão único face a toda a outra região da Madeira e já agora do continente, não é? O que há aqui, na vossa opinião, que é tão distinto do resto? A expressão ele é inacessível, praticamente. E ao ser inacessível, ninguém estraga. Depois, é uma floresta densa que não permite que dê outro tipo de matos pelo meio. Portanto, está sempre, ela sozinha cuida-se. É autossuficiente. Depois, lá está, as levadas que eram necessárias para a água também servem de caminhos, porque a levada tem sempre um caminho para uma pessoa passar. Portanto, esses caminhos estão sempre muito bem cuidados por causa dos tratadores de água. Agora, são usados para o turismo. Na maior parte desses carreiros que se vê por aí, no fundo, são levadas. Eles não eram carreiros por ser carreiros, eram carreiros que eram para seguir a água, para poder trocar a água daqui para ali, para as terras. Ou então para chegar às terras, porque não existem estradas, aqui existem carreiros, para chegar aos pequenos poios de terra. Portanto, ela cuida-se assim mesmo, não precisa praticamente de cuidadores. A Laura Silva faz parte da reserva da biosfera, mas a reserva da biosfera não é só a Laura Silva, é toda a cultura que envolve. E eu penso que é haver aqui estão ligados, não haver assim um choque, não é? As casinhas de palha para buscar o fogo, a agricultura, não sei o quê, a água de resto, a da sim, haver toda essa ligação. Porque é que nós somos os outros não? Não sei, talvez porque tenham concorrido e conseguido. Sim, nós sabemos quais são os critérios que foram preenchidos. O
que queremos perceber é, na opinião de quem vive no território, qual é que é a percepção dessa unicidade, qual é que é a ideia de caráter único, não é? Para percebermos melhor. Manteve-se mais tempo fechado. A ilha manteve-se sempre muito mais tempo isolada de fatores externos. Na península é completamente diferente. Chegava tudo. E alterando. Cada um chegava, alterava. Por exemplo, a imigração fez muito disso. Cada um que vinha trazia a casinha da terra onde esteve a morar e construía ali. Pronto, aqui deixou de ter aquela característica de trás das casas de pedra, de granito. Perdeu-se. Os centros dos jovens ainda têm umas casinhas de pedra, de granito, mas aquilo perdeu-se tudo, foi tudo. São casas suíças, ambientaram pelo menos. É casas francesas e suíças, não tem nada a ver com. Mas aqui também há. Não, mas preservou-se muito. Aqui foi mais uma azulejaria, não sei o quê, muita gente veio da Amazônia começou a colocar azulejos nas fachadas, era para mostrar a riqueza. Mas pouco mais que isso. Massas o que fará é esta biosfera, este equilíbrio que há. Eu penso, não desagrada muito este turismo de massas. Eu sei que faz bem à economia local, mas não sei o que fará em termos de preservação da nossa natureza, que é o que nos... Sabes que eles preservam mais que os costores de carro, sinceramente. O que eu vejo em São Jorge, todos os que chegaram cuidam muito daquilo. Sim, e estás a dizer que pessoas que compraram a casa, quiseram viver tipo num paraíso na terra. E antes de já fazer uma pergunta especificamente sobre os compadres, deixem-me só pedir a vossa opinião sobre qual é que é a percepção dos vossos alunos, primeiro ciclo, ao longo destes anos, todos vossos trabalham há mais de 20 anos, sobre esta identidade, este isolamento de que me foram falando, que faz Santana ser Santana, não é? Portanto, qual é que foi a ideia destes alunos? O que é que vocês sentiram como mudanças destes alunos até hoje, 2024? Desde que vocês chegaram, ou desde que vocês começaram a lecionar aqui, até hoje? O sentido de identidade... Não relacionada ainda com a festa? A festa faz parte, não é? Sim. Por isso é que é aqui uma pergunta quase introdutória, não é? E faz parte de um todo. Qual é que é a percepção destes alunos, deste sentido comunitário que há pouco me falava, que dizia quando era miúda, ia para a casa de alguém ajudar e depois alguém vinha para a sua casa, ou do alvoeiro, não é do alvoeiro, peço desculpa, do leveiro que... Levada. Obrigada. Qual é que é a percepção destes alunos até aos 11 anos? Qual é que é a evolução da percepção dos alunos em relação a isto, não é? Sabendo nós que muitos destes alunos com estas idades transmitem muito daquilo que ouvem em casa, portanto, possivelmente vocês também têm uma ideia do que é dito pelos próprios pais. Eu acho que não tem essa identidade, mesmo, infelizmente. Agora vamos fazer o curso. Talvez tenham na altura a questão de irem todos como nós e eles para fazer, ajudar os pais, não sei o que, essas coisas todas tinham. Na minha altura, quando eu vim para cá, quando eu comecei a trabalhar aqui, ainda havia muito isso. Os miúdos ajudavam e pronto, essa coisa assim. Hoje, infelizmente, e eu acho que pós-Covid ainda piora, eles são capazes, acho que é uma praga nacional ou mundial, não sei, nós temos miúdos a falar tudo em brasileiro, conhecem o YouTube todo, sabem aquilo tudo do Brasil, mas são capazes de não saber onde é que fica o Funchal ou que pertence a uma região autónoma, esse tipo de coisas assim, são miúdos criados com o YouTube e tudo brasileiro, e essa noção o facto de estarem aqui num sítio social, numa reserva de biosfera, somos nós enquanto escola, que tentamos sempre com projetos locais, a questão dos compadres, trabalhamos sempre a origem, como é que aconteceu, aquela questão da sátira que há nos compadres, tentamos sempre incutir isso, e somos nós que, em termos de escola, eu penso que salvo raro acesso, mas poderemos ter, mas a maior parte dessa cultura e desse conhecimento, você está numa ilha e dessas coisas todas, somos nós enquanto escola que transmitimos isso, não sei se em casa há esse cuidado desse... Mas em 1995 não era assim? Não. Ajude-me a perceber como é que é o aluno geral,
com todas as reticências ou aspas que possamos dizer, de 1996, que entra e que faz o seu percurso do primeiro ciclo em relação a esta questão identitária, não é? E hoje, não é? Sim, eu acho que era a questão deles serem, eles viviam muito isolados aqui, muito aquela questão agrícola. Eu estou a pensar, foi diferente em São Roque do Faial, então era um isolamento extremo. Com tantas vezes que eu cheguei a São Roque do Faial, qualquer livro que eu levava deslumbrava os miúdos, era fantástico. E eles eram muito isolados, muito pouco, saíam muito pouco dali, muito pouco tinham ido ao Funchal, pegaram uma consulta, não conviam o hábito como agora. Aqui em Santana, era mais essa questão de. O que eu sinto também eram miúdos mais isolados, aquela questão de um dia chegarem numa segunda-feira e dizer que tinham passado o túnel, era fantástico, tinham ido ao outro lado. Mas eu acho que agora é mais ao contrário, esses miúdos que continuam assim fechados são exceções, normalmente já circulam mais. Mas quando eu pedi esta comparação com a cultura local, com os avós, com os tios, com os primos, portanto este sentido comunitário que temos vindo aqui a construir, pelo menos na minha cabeça, não sei se bem, como é que ele era vivido em 95, 96, 97, não é? E aquilo que me está a dizer é que hoje, isso não se coloca, porque é uma outra escala, mas quem eram estas crianças de 95, 96 face ao sítio onde estavam? Sabiam onde estavam, conheciam a sua cultura, estavam relacionados com as suas gentes? Eles conheciam, estavam integrados na sua localidade e eram mais limitados. Mas essa questão de saberem, por exemplo, eu lembro perfeitamente de eu estar em São Roque e haver um presidente da junta que eles achavam que era o presidente da República, porque era aquela, pronto, para eles aquilo era tudo o que existia, não é? Esta questão de dizer assim, nós estamos aqui num sítio que pertence a uma ilha, que é o Funchal, e depois esta ilha pertence, acho que é uma noção tão abstrata, mas eu não sei, pronto, eles, há pouco, quando falávamos dos filhos, eu ia dizer o que mais me assusta de morar em Santana é que, no meu caso dos meus filhos, vamos ao continente todos os anos a ver a família várias vezes. Por exemplo, agora a minha filha foi à viagem de finalistas e muitos colegas dela foi a primeira vez que andaram de avião, nunca tinham ido ao continente. E eu sair de Santana, a 5 minutos de casa para a escola, e agora vai para a universidade, para o continente, é assim um choque grande. Esta noção assim de pertencermos, esta questão insular, talvez ainda, pronto, essa parte. Eu não sei se podia, às vezes é difícil falar sobre a perspectiva do aluno e esquecer a minha própria experiência pessoal, porque eu também vejo-me um pouco como essa aluna que estava a falar, não em 1995, mas um bocadinho mais atrás, também nasci em 1981, e eu acho que hoje em dia o aluno que nós temos é diferente daquele que tínhamos há 20 anos atrás, que os conhecimentos são diferentes, que o sentido de pertença a esta comunidade e os conhecimentos das nossas tradições são diferentes, porque as vivências são diferentes. É como estava a falar, eu ia para a terra com os meus pais, eu lembro-me da minha mãe descascar vinhos, e posso fazer estes relatos porque eu os vivi. E estas crianças atualmente, como os meus filhos, ouvem falar do que eu vivi. Eles não vivem. Os pais já não os vivem. Eles não vivem. As vivências são diferentes. E como a Adélia estava a dizer, este sentido de pertença, as tradições que nós aqui temos, muito ligadas também, quando falávamos das casinhas de Santana, isto é um ciclo. As casinhas de Santana só existiram porquê? Porque as pessoas dedicavam-se muito à agricultura, porque isto aqui era uma região mais fria, hoje em dia já não é tanto por causa destas alterações climáticas, e as pessoas iam buscar a agricultura aquilo que tinham para protegerem as suas casas, que era o colo, era essa proteção. E, como estava a falar nesse sentido de comunidade, as crianças eram muito envolvidas também nessas tarefas da agricultura. Nós íamos à escola, obviamente, mas depois havia essa colaboração nessas tarefas. E o facto de nós vivermos ficou cá dentro nas nossas memórias, no nosso coração, e depois eu falo e recordo de uma forma saudosista até porque eu gostava muito e
se falar com alguém da minha geração, vai dizer o mesmo, que gostava de ir para a fazenda com os pais. Aquelas pessoas realmente nessa fase já eram adultas e que se dedicavam realmente à terra, certamente vão dizer que era um trabalho muito duro, que estavam ali de sol a sol e que era complicado. Agora, em termos dessa identidade, do conhecimento das tradições, sim, neste momento eu acho que é a escola que tem o papel de passar essas tradições, de ter cuidado de realizar projetos que vão ao encontro dessas tradições locais, de elaborar trabalhos em que eles também têm que pesquisar, procurar, junto daqueles que são mais velhos. Ainda no ano passado tive a oportunidade de desenvolver um projeto desses na minha sala. O projeto chamava-se Conhecer Santana, e então os meus alunos tiveram que pesquisar sobre estas tradições. Junto dos seus familiares mais velhos, foram pesquisar lendas, foram pesquisar histórias de uma literatura oral e tradicional, e na cabeça deles, mas porquê que existia esta literatura oral e tradicional? Porquê que não havia nada escrito? Porquê que as pessoas não sabiam ler, as pessoas não sabiam escrever? Quer dizer, os jogos tradicionais também falamos, mesmo a própria dinâmica da escola, que era totalmente diferente, os recreios, que hoje em dia eles passam muito a jogar futebol ou em conversas, e que antigamente havia sempre uma dinamização que não era necessária ser feita por um adulto. Éramos nós, aquelas cantigas de roda, que acabávamos por ser transmitidos de uns para os outros, dos mais velhos para os mais novos, e havia essa dinamização. E não é que as crianças hoje em dia, quando são colocadas em contacto com esse tipo de atividades, não gostam de fazer, eles adoraram. O facto é que é como uma esponja, se não há líquido à volta, eles ali vão ficar, está seca a esponja, não é? Ia dizer qualquer coisa há pouco. Eu estou entrando na questão dos compadres. Como é que entra aqui dentro da vossa vida profissional esta vivência dentro dos compadres e nos projetos que vocês desenvolvem? Falem se foi um, se foram vários. Qual é que é a vossa principal preocupação? Aqui. Queres falar tu? Eu posso falar diretamente da parte das crianças, que é o que eu envolvo mais, porque é assim, dentro dos compadres nós acabamos na escola por ter equipas de trabalho, não é? Que depois vão desenvolver quase que o produto final, que é o desfile, os fatos, como as crianças vão representar a escola, todo o tempo, toda a preparação. Agora, junto das crianças, o que é que nós temos o cuidado de fazer? Passar em primeiro lugar o que é isto da tradição dos compadres, como é que ela se iniciou, de onde é que veio, qual é a sua origem, o que é que se pretende com esta festa. Qual foi a sua origem, se existem alterações em relação ao que é feito atualmente, mas para eles perceberem também todo este processo. E o que desenvolvo muito com a minha turma, com os meus alunos, vão sempre passando em grupos diferentes, para além de passar toda esta evolução da festa, procuro trabalhar com eles também a sátira social, que é associada aos compadres, e eles gostam muito. Gostam muito de brincar uns com os outros, com respeito. E também de compreenderem, mesmo em termos de tradições que antigamente faziam-se e continuam-se a fazer bonecos representativos de algumas entidades daqui locais, e nós também lançamos sempre a nível de escola esse desafio para que eles construam com os pais, utilizar materiais reutilizáveis. Também já vamos aqui para a parte do ambiente, construírem esses bonecos que nós também expomos na escola. Isto é algo que nós vimos a fazer mais recentemente, este desafio que é lançado aos pais, e acabamos por ter... Os bonecos, peço desculpa interromper, que fazem na escola, não são colocados na via pública? Os que os miúdos fazem em casa são colocados na escola, nos edifícios da escola, a enfeitar a escola. Mas muitos deles vêm... muitas vezes. Sim, é na rua, a enfeitar o edifício. E muitos deles vêm associados a quadros, com alguma sátira. É claro que aqueles que são colocados na via pública, e nós, como entidade de escola, fazemos um ou dois cada ano para colocar na via pública, aí já com maior sátira e pronto, uma certa ironia já de adulto, não de criança. Aqueles que são feitos na escola têm versos a brincar uns com os outros, mas já com a sua ironia, não é? O compadre do segundo A gosta muito de abraçar, mas é para andar sempre de rabo no ar.
Eles vão pegar também nas coisas que os colegas ou fazem muito bem ou fazem muito bem e acabam também por fazer as suas quadras. E é assim que se vai manter a tradição, porque senão vamos esquecer, e se não são eles. É mais elas que fazem isto, mas é um excelente trabalho, que não se trata só de fazer umas fatiotas ou de fazer um desfile, por trás há muito mais trabalho, porque ali está-se a dar um pouco de poesia, está-se a dar a tradição, há uma série de conteúdos que elas trabalham isto muito antecipadamente, quase para as crianças, que eles já se percebem, mas estão a introduzir já conteúdos, não só os conteúdos, mas também muita informação cultural e etnográfica da terra. Os desfile é tudo um a seguir, mas na escola faz muito mais do que preparar o desfile. Este desfile, os alunos vão mascarados de quê? Depende da temática, todos já é uma temática. Economicamente também, alguém pensou-se provavelmente nisto, porque o carnaval arrasta um pouco no chão. E nós temos com os compadres que é uma semana antes, no fundo, o Carnaval Santana. É praticamente a mesma coisa, só que junto a gente vai para o Conchal, cá, uma semana antes, porque se fizessem juntos, não funcionava. Então, uma semana antes, a festa dos compadres. Então é preciso explicar, contextualizar. Já que não sabe o que é a festa. Eu sei. Eu não sei, eu vou aprendendo o que é a festa. Nunca me tinham explicado esta questão do cortejo das escolas. São duas coisas diferentes, que é a questão de a festa dos compadres, que sempre houve, não é? E toda esta tradição, mesmo antes das escolas participarem no desfile, nós já trabalhámos sempre isto na escola. E eu penso que hoje em dia esta festa dos compadres talvez seja a maior envolvência. Ao longo do ano nós participamos em várias atividades da Câmara, mas eu penso que esta coisa de a escola com a comunidade talvez seja a maior envolvência dos alunos na festa, na comunidade. Penso que é assim a maior... É só nosso. Assim, é nosso. E depois, a questão, mas nós sempre, essa parte que agora é que falava, de trabalharmos essa sátira, eu também sempre fiz isso, sempre fizemos isso em termos de escola, independentemente de participarmos ou não no desfile. Depois, o que é que aconteceu? Primeiro, a Câmara, há sempre um cortejo no dia da festa dos compadres, de sátira, um cortejo mais etnográfico, e as escolas, primeiro a Câmara pagava aos grupos que participavam, davam o apoio. E então o que é que acontecia? 1900 e desculpe. 1900 e... à volta de 2000. O VT talvez. Sim. E nós participávamos, por exemplo, até trouxe fotografias, mas eu não tenho um ano. Dos primeiros, que eu me lembro, da nossa escola, a primeira vez que participou, e eram as turmas dos quartos anos que participavam para receber aquele dinheirinho para depois vir fazer uma coisinha no fim de ano, mas eram finalistas. E participávamos com coisas que tínhamos na escola, como sacos de lixo, coisas com papel. Pedimos à Câmara. Sim, coisas que não era como agora. Agora, depois as escolas tanto começaram a pedir, houve uma altura em que a Câmara fazia um cortejo para as crianças no sábado e este etnográfico no domingo, mas claro que depois acharam que já merecia ser, porque claro que para o cortejo de sábado vinham apenas os pais ver, e as escolas foram-se esmerando cada vez mais, não é? Porque às vezes é o ano internacional que não sei o que é o tema. Os últimos anos têm sido mais, fica tipo as histórias infantis, coisas mais infantis para ser mais fácil as escolas participarem, e a Câmara achou por bem que merecíamos uma visibilidade maior e então foi integrado tudo no mesmo desfile, tudo no 1900 e... essa A integração. partir de 2010. Sim. Começou o anterior. Nestes projetos que vocês fazem de preparação do desfile, desta conversa, os avós, os tios, os pais são convocados para a escola? Já convidei, sim. Já vieram, para já este foram convidados. trabalho, mas para outras atividades. Não, para falar das festas. Sim, a preparação do desfile, não, porque são coisas diferentes, mas o trabalho
acompanhar o tema e a origem, sim, numa partilha de conhecimentos dos mais velhos para os mais completamente novos. diferente daquilo que provavelmente esteja a acontecer. As escolas no continente são escolas, são caixotes, onde os miúdos entram. Ai, não! Nós ainda temos uma horta. Corta esta parte, por favor. Temos uma horta na escola. Há muitas escolas que também têm horta no continente. Horta, tem as coisinhas todas, os pais vêm, contar histórias de vez em quando, é completamente Mas, diferente. não. Fazemos questão de... Não, a pergunta tinha mesmo a ver não com a preparação do desfile em si, Sim, mas com a transmissão de conhecimentos, sim. É feito. E até temos aqui, não sei se vou entrevistar a seguir a senhora Inês. Pronto, ela está cá. Ela é uma das mulheres que iniciou esta tradição e já foi convidada, por exemplo, para vir à minha sala. Não foi para falar deste assunto, mas curiosamente foi da tradição do conto, das casinhas de conto, que estava a trabalhar na altura, e coincidiu com a altura dos compadres, e nós já tínhamos alguns bonecos na sala, alguns compadres feitos. Vocês estão a fazer compadres? Pronto, e ela começou a falar e disse que ela tinha sido uma das pessoas que tinha iniciado essa tradição, como é que se tinha iniciado, e sim, houve essa partilha de conhecimentos. Mas, genericamente, estes alunos, ao longo do primeiro ciclo, não têm vivências em família desta festa de compadres? Isso já é impossível escapar. Não há ninguém que fuja à festa de compadres. Porque, por exemplo, os miúdos vão connosco, mas há muitos miúdos que pertencem aos grupos de folclore, já não vão com a escola, já vão com os grupos de folclore. Há muitos grupos a participar neste dia, seja, quem não gosta de desfilar fica a assistir, mas eu penso que todos eles ou a assistir ou a participar. Sim, e a família também deve participar. Alguns têm elementos familiares que vão participar, noutros grupos do cortejo. E esta festa, certamente já ouvi falar na primeira entrevista que faz, não é uma festa que se resume àquele dia do cortejo. Portanto, tem uma semana que é dedicada às comadres, tem ali uma semana que é dedicada aos compadres, e existe também reunião de populares que vão fazer a saltilha contrária. Os compadres vão para depois brincar com as comadres, e as comadres também vão brincar com os compadres. E há meninos que vão juntamente com os padres. Também nesses grupos, sim. Quando nós há pouco falávamos que da identidade, da cultura, das tradições, falávamos mais de, se calhar, de tradições ligadas à agricultura, que atualmente, como eles não vivenciam, não conhecem. Agora, em relação aos compadres, ao que é feito atualmente ainda para manter esta tradição, sim, eles são envolvidos quer na escola, quer junto dos seus familiares, porque muitos também participam. E gostam, e é uma coisa que as pessoas da terra gostam, e como gostam, e vão transmitir e vão cantar também os filhos. Como a questão do Espírito Santo devem ser as tradições e as romagens do Natal. Sim. Então, fugindo aqui um bocadinho àquilo que é a vossa prática com os alunos, pensando como educadores, não é? Não é só a prática em sala de aula ou tudo o que envolve, mas a própria concepção. Qual é que é a importância, a vosso ver, desta festa dos compadres, no seu sentido mais amplo, portanto, que tem estas várias práticas que fomos aqui falando, para esta comunidade? Tem duas. A etnográfica, que fica para sempre, quer queiramos que não. Tudo o que acontece no desfile etnográfico, juntamente com o nosso é mais de histórias, acaba por divertir, mas o outro acaba por ter os conteúdos etnográficos todos que transmite às crianças e transmite propriamente ao público em geral, para não se perder, porque eles mantiveram as máquinas, essas coisas todas, tudo o que era antigo, bem naqueles carros para ir mostrando a tradição. Depois, economicamente, é bom para a terra, porque uma semana antes nós temos aqui o comércio todo a funcionar a mil. Não era preciso tanto, não conseguimos, mas pronto, mas para aquilo dá para nós e não só. E gente que vem com relotes para ir fazer a sua vida, porque isto em termos comerciais e em termos económicos é muito bom para a economia. E culturalmente é uma forma de preservar excelente. Sente diferenças de quando era aluna para agora, quando é professora, nestas práticas? Sim, se calhar na altura não havia tanta necessidade de falar, de abordar estes temas quando eu era aluna, porque era uma coisa que nós vivenciávamos, nós conhecíamos. Quem é que preparava isto? Portanto, na década de 80, 87, 88? Eram muito populares, eram grupos que
se juntavam para participar na festa, organizavam-se um grupo de amigos, um grupo de vizinhos, era muito assim que funcionava. Mas eu ainda agora estava a falar de datas, não sei, não é? Mas recordo no meu primeiro ciclo, apesar de não ser uma coisa que acontecesse sempre, eu recordo de participar uma vez na festa dos culpados. Já não me recordo em que condições foi, mas foi na escola. Portanto, já havia ali alguma envolvência. Mas é essa coisa, não havia essa necessidade de falar, porque era uma coisa muito comum, muito vivenciada por nós. Hoje em dia, já como é tão experienciado, já há essa necessidade de relembrar ou dar a conhecer, porque senão não sabe. Tradicionalmente continua-se a manter quase as tradições folclóricas todas. Portanto, as casas do povo e associações vão mantendo os ranchos, essas coisas. Eles continuam a ir aqui e lá a expor a sua cultura, os seus trajes, essas coisinhas todas não se perderam. Mas é questão de manter. E introduzem crianças pequenas. Aqui vê-se crianças a serem introduzidas no rancho e eles não vão forçados, vão contentes todos. Grupo folclórico. Aqui não há ranchos. Aqui não há ranchos, só grupos folclóricos. Ranchos é nós lá, aqui é grupo folclórico. Mas existem grupos folclóricos, porquê? Porque... era a forma de animar. Sim, uma forma de animar, mas isso antigamente era feito de uma forma espontânea. Que é retratado agora pelo grupo folclórico, era o que as pessoas faziam no adro da igreja naquela altura. E os grupos folclóricos fizeram sempre cantigas ao desafio, rimas ao desafio, nunca houve isso? Sim, houve. Então ajuda-me a perceber esta parte musical, como é que era e como é que é hoje. Eles vão preservando as antigas letras, ao despido nunca vi aqui pelo menos eu nunca vi. Mas já, nos grupos folclóricos há alguns cantares ao despido. Nos compadres, eu penso que normalmente o despido tem mais uma coisa de improviso, não é? E nos compadres, quando elas vão, quando é o dia elas vão no dia dos compadres, não é? Sim. Elas vão no dia dos compadres gozar ou brincar com o compadre, já é uma coisa que levam a escrita e vão as mulheres. E esses cantores, no geral, são a descascar. E depois o homem responde, na semana seguinte, o homem responde às coisas que as mulheres disseram. Mas é diferente daquele espírito de improviso. De grupo folclórico. É preparado, tem uma antecipação e depois tem uma resposta à longa. Mas é preparado porquê? Porque este tipo de quadro que já é feito já é mesmo focado em determinadas personalidades. Apesar de ter, no fundo é o que foi apanhado. Não é dito o nome, mas as pessoas da comunidade reconhecem a pessoa a quem é dirigido. Claro que há umas mais suaves, outras mais... Desde o primeiro dia de comadres, há sempre, pela cidade toda, são distribuídos versos que são colocados debaixo das portas durante a noite. Não sabe quem escreveu o verso. Nunca ninguém sabe. Com a sátira, essas coisas todas que aconteceram durante o ano, ninguém quer aparecer naqueles versos, não é? Claro. Toda a gente tem mais medo de aparecer naqueles versos, mas são distribuídos a comentar coisas sobre... Porque nós falamos a mentiras, são verdades. Alguma vez souberam de alguém que não reagiu bem? Então, como é que isso... Coisas que como polícia e tudo. Envolve às vezes restos de polícia e tudo, mas isso não... Mas era uma e até porque, como não dizem nomes, se alguém se sentir ofendido, está-se a identificar. Por isso é melhor ficar calado. Trouxe algumas fotografias, quer-nos falar delas? Não, eu só trouxe, mas eu andei a tentar ver o ano e eu não me lembro do ano. Aqui o único que me salta assim à vista é realmente nós agora não vamos para costureiras, porque já não temos, portanto, para fazer na escola, nós escolhemos um tema e vamos para costureiras e tentamos fazer fatinhos elaborados, não sei o quê, com os tecidos, a Câmara dá um apoio para isso e é tudo muito mais organizado. Nesta altura, por exemplo, eu achei piada porque estavam com sacos de lixo e coisas assim mesmo... Era mais trapeira. Sim, e era só mesmo a questão do participar e ter quadros e não sei o quê,
e achei piada a isso, essa parte de... Depois podemos digitalizar essas fotografias para o nosso arquivo. Obrigada. Olha, eu ainda participei, nós fazíamos sempre a nível de escola, mesmo na nossa escola nós fazíamos, as professoras faziam para os professores, faziam um compadre e faziam uma quadra, faziam? Sim. Hoje em dia já não se faz realmente, mas antigamente fazíamos muito, e os homens também se juntavam e faziam uma quadra representativa das professoras com as qualidades, lá os defeitos. Escondido também como as comadres da comunidade toda ou à vista de todos? Não, escondido. Nós reunimos numa noite, fazíamos Elas lá agora um não podem fazer bonequinho. para os compadres, nem para os comadres, porque são comadres. Os compadres são dos dois. Hoje em dia já não fazemos por isso que é sobre isso. Vocês participam com os vossos filhos em algum deste tipo de práticas relacionado com a festa dos compadres? Vocês levam os vossos filhos para algum destes tipos de vivências? Vocês falam, ou seja, isso é um tema que entra dentro da vossa casa? Sim. Obrigatoriamente. É verdade que eu também, o único ano em que construí compadres em casa foi numa iniciativa da escola. A escola desafiou os pais, quando os meus eram pequenos, e construí compadres para a escola, para eles trazerem para a escola. Na nossa casa entra sempre obrigatoriamente. Porquê? Porque temos que construir coisas, não há tempo para fazer tudo em casa, temos que ir na escola, temos que levar para casa. Mas Eu sei o que é isso. Agora, Não. no meu caso, Eu eu lembro-me ir assistir a nunca vi. Nessa quinta-feira de comadres e compadres, vir a assistir a isso, pois nunca vi. Eu nunca, diretamente, eu moro muito perto da Câmara Municipal, portanto, eles quando passam, eles têm o hábito de fazer paragens, esses grupos, de fazer paragens, por exemplo, num café, e como eu tenho um café mesmo na minha casa, nós vimos sempre à varanda, olha, está aqui, hoje é dia dos compadres, ou hoje é dia dos comadres, e depois às vezes eles até vão a pé, algumas vezes que levam um carro, que levam uma comadre atrás, sim, faço isso, de vir à varanda com os meus filhos e de ver. Às vezes já estamos de pijama, que é à noite que eles vão para cima para a Câmara, mas sim, falamos sobre isso, há essa troca, porque é que eles estão ali, o que é que estão e o que é que estão a fazer. Mas estes desafios na escola também são importantes, mesmo para os integrados da educação, porque assim, veio este desafio de fazer um compadre em casa, comigo, que trabalhei, mas é uma oportunidade também, não só de eles passarem tempo com os pais, mas de haver este diálogo, porque é que estamos a fazer este boneco, o que é este boneco. E é também aqui que existe uma passagem de conhecimento de um para o outro. E muitas vezes eles já levam a informação da escola também, o que é o compadre, e também acho que é muito importante aqui esta reutilização de materiais, que fala-se também muito esta parte ecológica de juntar também aqui aos compadres. Há situações que já é quase o inverso, engraçado, que eu lembro do filho do fazendeiro, que ele ficou a saber muita coisa do Carnaval porque o miúdo levou para casa, então depois em conversa com o pai, porque ele não é de cá também, mas o miúdo estava na nossa escola e chegava a casa a trabalhar nas coisas dos compadres, o próprio pai, coisas engraçadas, eu sabia que os compadres queriam isto, queriam aquilo, o próprio criança levou da escola para casa, portanto, conforme aconteceu com isso, acontece com todos, claro, aqueles pais que já conhecem a equação, acaba por ser um diálogo no caso desse, é quase uma transmissão aos novos pais. E na sua casa, há algum deste tipo de práticas que entre, ou porque algum de vocês pertence a algum grupo? Na minha casa eu pertencia à escola e havia sempre trabalho nos compadres para fazer. A minha filha testa máscaras, não sei o quê. Eu trago para ver, não sei o quê, mas não é muito por aí. É mais para dar a volta às barraquinhas depois no fim do desfile, às vezes, para comer qualquer coisa, mas acaba por ser também fazer Faz parte também. Mas os meus filhos já estão integrados num grupo da casa do povo, sim. Quantos anos têm? Uma tem 10 e outro tem 8 anos. Lá está a tal integração de gente jovem, pequenininhos, que já começam a ir, vão e gostam daquilo e continuam, e isso pode ser esses contras. E eu não estou. Mas lá está, mas eles estão. Vamos mentir aos deles. Eles estão e gostam. No vosso entender, para que serve esta recolha de memórias que tem a ver não só com a festa dos compadres, mas um pouco com a caracterização deste território?
que mais-valia é que vocês sentem que pode ter esta recolha de testemunhos convosco, com gente que já vive cá há não sei quantas gerações? Para que é que isto poderá servir? O registro da identidade que estava a falar, ficar registado, para que não se esqueça. E para que é que isso poderá servir? Para as gerações mais novas também ficarem a conhecer. Curiosamente, eu acho que isto foi de tal forma espontânea a conversa, que acho que até mesmo para nós serviu a recordarmos todos aqui várias coisas. Andamos para trás, parece que nós já estamos aqui há muito tempo. A gente não faz conta, foi um ano, não foi isto, são 20 e tal anos, já somos praticamente mobília desta terra. Isto acabou por estar por trás um bocadinho, ver coisas desde a nossa início até agora. Até para nós, pode ser para o futuro, mas já para nós foi bom, já foi um reviver. Não, eu ia dizer, oxalá que nós consigamos, enquanto escola, eu penso sempre muito nisso, enquanto educadores, passar sempre estes conhecimentos à geração mais nova. Mas se não houver essa partilha constante, ao menos que fiquem estes registros para que eles possam mais tarde ver. E também, eu acho que, e já cheguei a ver documentários que foram feitos, mais antigos, e é sempre muito bom ver pessoas que já não estão cá connosco e reviver esses momentos que, para mim, digo sempre, são momentos com muita saudade que recordo a minha infância. E oxalá que daqui a uns anos possa ver este documentário e também me emocione e olho para este momento com saudade também. Eu estava aqui a pensar também a questão de, por exemplo, a colega aqui de Santana, e quase todos os anos os projetos que ela desenvolve na sala têm sempre o foco de Santana, as histórias, as tradições, não sei o quê, esse tipo. Por exemplo, eu estava a pensar, colegas que às vezes chegam aqui novas, mesmo que venham de Machico, já nem falo das colegas do continente, e esta coisa dos compadres faz imensa confusão. Como é que nós nos envolvemos nisto tudo e trabalhamos? Porque isto é um mês, desde ensaios, fotografias, construção de fatos, os miúdos conhecerem o tema, a história infantil que vamos trabalhar. Isto é um mês de envolvência. Quem chega aqui assim de Machico, que não percebe porque é que a escola se mete assim, mas as escolas não assim isto, assim. Isto é um colégio, quando se trabalhar também entendem, nós fazemos isto por amor à camisola. Nós vamos no domingo, vamos no domingo, temos de trabalhar no domingo, isso faz muita trabalhamos em casa, temos um trabalho para casa, mas não interessa, mas faz. Faz muita confusão a quem não é daqui, não sente essa. E às vezes parece uma imposição da Câmara, mas que chatice. O orçamento não, mas por exemplo, nós, se nós dobrássemos um orçamento, ele nunca chegava. Nós tentamos fazer sempre mais qualquer coisa. Há sempre, por acaso, não sei, também temos um bom grupo, seja um grupo de pessoas excelentes. E há sempre alguém que mais qualquer coisa. E não é o mais novo, nem. Não, às vezes é mais velhinho, pá, é Florença, pá, se fizéssemos mais assim, mais aqui, mais qualquer coisa. Há um empenho aqui. Vocês não estão a preparar para, vocês fazem parte de. Nós sabemos que aquilo está ali para nós, quando chega ao período. Aliás, nós começamos a preparar isto em novembro, já estamos a preparar para. E quando dizemos nós fazemos parte de, não estamos a falar só da nossa escola, das escolas. Das escolas. E toda a gente reclama dos compadres, não é? Está nesse trabalho. Toda a gente gosta. E eu lembro dos anos do Covid, que não houve, e chegava aquele domingo das compadres e não havia o desfile, sentes assim pronto, já somos habituados. Nós reclamamos, porque trabalhei, mas passado um bocado já estamos todos, e se fizéssemos assim, depois mais assim, tudo se faz mais um desenho, mas. E por vezes, em Santana temos uma grande instabilidade de tempo, pode acontecer muito bem estar a chover torrencialmente. É o stress da diretora, não chama.